Hoje nós vamos fazer a correção, então, da semana 1 do PET 3, as atividades que vocês me entregaram. Então, vamos à correção. O número 1, ele falou assim, ó, um dos estados da região sudeste é selecionado aleatoriamente. Para esse experimento, determine o espaço amostral. Trouxe aqui o mapa, né? A gente já tem que ter em mente quais são os estados, as capitais, para poder fazer esse exercício. Então, vamos lá. O espaço amostral é tudo o que é possível. Dentro da região sudeste, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, ok? Vamos, então, para o número de elementos desse espaço amostral. Neste exercício não foi solicitado isso, mas como essa semana no PET a gente está realmente aprendendo a enxergar quem é o espaço amostral e quantos elementos há nesse espaço amostral, em todos esses exercícios eu aproveitei para colocar. Nós temos 4 estados e, por isso, o número do espaço amostral são 4. Bom, no item B foi selecionado, foi pedido o evento, a escolha de um estado da região sudeste com o mesmo nome da sua capital. Nós sabemos que São Paulo e Rio de Janeiro são os estados que têm a capital com o mesmo nome. Número de elementos do evento B, 2. No evento C, ele pediu a escolha do estado de um estado da região cujo nome começa por vogal. Nós sabemos que somente o Espírito Santo começa com vogal. Então, o evento C é o Espírito Santo, logo o número de elementos do C é 1. No D, ele pediu a escolha de um estado da região sudeste que seja litorâneo, ou seja, que tem mar, que está na costa, né? Nós sabemos que Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo são os três estados, então, por isso, o número de elementos desse evento, 3. Bom, agora nós vamos para o número 2. Lançando-se 2 dados, um vermelho e um azul, e considerando o número de pontos das faces voltadas para cima, determine. Falei com vocês que no nosso livro didático tinha o espaço amostral deste exercício, né? E aqui na letra A ele está pedindo exatamente o espaço amostral e quantos elementos, né? Também pede, olha, neste caso aqui ele pede o número de elementos. Então, vamos lá. O espaço amostral, pela tabela que está no nosso livro, eu trouxe exatamente a tabela que está lá para vocês. Então, aqui a gente tem, olha, o primeiro dado, que você pode escolher qualquer cor para ele, e o segundo dado. No primeiro dado, pode ser aí qualquer um desses números de 1 a 6, correto? No segundo dado também, qualquer um dos números de 1 a 6. Ótimo. Então, cada conjunto desse aqui, ó, 2, o que é 1? Sai 1 no primeiro dado e 1 no segundo dado. Sai 1 no primeiro dado e o 2 no segundo dado. Sai o 1 no primeiro dado e o 3 no segundo dado. Então, quer dizer, a linha do 1 com cada uma dessas colunas aqui, ó, que representa o segundo dado. Então, cada conjunto, 1, 2, 3, é um elemento desse espaço amostral. Então, quando a gente vai observar, o espaço amostral seriam todos esses conjuntos, então eu pus até uma reticências aqui, porque eu não ia escrever tudo de novo, está aqui para vocês olharem, né? E o número de elementos são 36. Se você contar cada conjuntinho desse aqui, ó, ou seja, os 2 números é que são o resultado dos 2 dados, certo? São os resultados que saíram nos 2 dados. Então, por isso, 36. Ótimo. Então, vamos para o item B dessa questão. Ele perguntou o evento B e o número de elementos desse evento B, sendo o B o lançamento desses dados e o número de pontos das faces voltadas para cima ser a mesma em ambos os dados. Bom, vamos lá então. Para ser a mesma, a gente sabe que tem que ser o mesmo resultado nos 2 dados. Então, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 e assim por diante, né? Ou seja, eu tenho 6 elementos, porque como eu disse, cada conjuntinho desse aqui, ó, é um elemento desse conjunto, tá bom?
No item C, ele pediu o evento C e o número de elementos do evento C e falou que o C é o lançamento desses dados, que o evento C, desculpa, é a soma dos números dos pontos da faces voltadas para cima, ser 6. O que você tem que fazer? Você vai olhar em cada linha daquela tabela que a gente estava lá, que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, por exemplo, para a soma ser 6, vamos imaginar na linha do 1. 1 mais quanto é 6? 1 mais 5. Então, é o conjuntinho 1, 5. Aí, vamos pensar na linha do 2. Na linha do 2, 2 mais quanto que dá 6? 2 mais 4. Então, assim por diante, olha, coloquei aqui para vocês. 1, 5, 2 com 4, 3 com 3. São as somas que vão dar 6. Na linha do 4, 4 com 2 e o 5 com 1. Então, todas aquelas linhas, você vai olhar se tem algum resultado que dá a soma 6. Ok? Número de elementos, então, 5 elementos. Vamos para o item D desta questão. O evento D e N de D, que é o número de elementos desse evento, o que ele falou que o D é? O D é o número de pontos das faces voltadas para cima ser um número primo em ambos os dados. O que é um número primo? É aquele que tem dois únicos divisores. Ele só divide por 1 e por ele mesmo. O que acontece? Muitos alunos confundem, por exemplo, o número 1. Porque o 1, ele divide por 1 e por ele mesmo. Porém, o 1 e ele mesmo é um único divisor. E número primo tem dois únicos divisores distintos. O 1 e ele mesmo, sendo ele mesmo diferente do 1, certo? Então, o 1 não é número primo, viu, gente? Então, no dado, os números primos que a gente tem é o 2, o 3 e o 5, certo? São os primos que nós temos. Ele quer que saia primo nos dois dados. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar na linha do 2, que é o primeiro primo do dado. 2 com quem que vai dar? Então, vocês vão olhar que é o 2 com 2, o 2 com 3 e o 2 com 5. Na linha do 3, que é o outro primo, o 3 com 2, o 3 com 3 e o 3 com 5. E na linha do 5, 5 com 2, 5 com 3 e o 5 com 5. Número de elementos, então você vai contar cada conjuntinho desse é um elemento. E aí, quando você contar, você vai ver que nós temos 9 elementos no evento D. O item E, ele pediu o evento E e o número de elementos desse evento. E ele falou que o E, olha só, a soma dos números dos pontos das faces voltadas para cima ser maior que 12. Vamos pensar numa coisa. O maior número que tem num dado é o 6. Então, se sair 6 nos dois dados e eu somar, vai dar 12. Tem como ter uma soma que dê maior que 12? Não tem. Então, o evento E é um evento vazio. E o número de elementos de um evento vazio são 0 elementos. Isso é um evento impossível, certo? Bom, agora nós vamos para a questão de número 3. Um casal planeja ter 3 filhos. Observando as possíveis sequências do sexo de cada filho, complete o diagrama ao lado e determine. Esse diagrama estava ao lado lá no PET, eu fiz ele aqui para baixo, tá? Depois a gente vai observar. Olha, na letra A ele pediu o espaço amostral e o número de elementos do espaço amostral. Então, vamos lá. Diferente lá, gente, no PET, ele estava com o diagrama um abaixo do outro, eu fiz um ao lado aqui, tá? Então, eu quero que vocês observem o seguinte. Se o primeiro filho for homem, o segundo ainda vai abrir 2 opções para o segundo, né? O terceiro, então, pensando que aqui foi homem de novo, o terceiro acaba abrindo 2 opções, e pensando que aqui foi mulher, para o terceiro acaba abrindo 2 opções aqui também. Então, se você pegar aqui, olha, nessa primeira possibilidade, seriam os 3 serem homem. Mas ele poderia ser homem, mulher, né? Então, seria essa possibilidade. E assim vai, olha. Homem, mulher. Então, homem, mulher. E assim por diante, ó. Homem, mulher. Homem, mulher.
Como eu vou ficar escrevendo todos aqui, não, ainda tem o do lado de cá. Qual que é a diferença desses dois aqui, olha? A diferença é que aqui o primeiro foi homem. Opa, mas esse casal pode ter um primeiro filho mulher. Então, daqui para frente acaba ficando igual. O segundo ainda pode ser homem ou mulher e tal. Então, a diferença é que aqui ficaria diferente a sequência dos filhos, né? Eu coloquei bem bonitinho aqui para vocês. Vamos lá. Todos esses aqui, olha, pegando essas que eu escrevi aqui do lado, estão aqui. E aqui eu ainda completei o restante, sendo a primeira mulher. Ó, aqui primeira mulher, 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 e aí a gente vê as outras opções. Então, se você contar aqui, esse é o seu espaço amostral, cada conjunto com os 3 filhos do casal é que é um elemento desse conjunto. Então, por isso, o número de elementos, 8, ok? Então, vamos lá. No item B deste exercício, ele pediu um evento H e o número de elementos desse evento. Ele falou que H, a possibilidade de pelo menos, olha, pelo menos 2 filhos serem do sexo masculino. Pelo menos pode ser 2 ou pode ser mais, pelo menos, né? Então, o que importa pra gente é quando tiver 2 ou os 3. Então, o meu evento é os 3 homens ou todas as possibilidades de eu ter 2. Então, você pode voltar lá no espaço amostral e verificar todos os conjuntos que nós tínhamos 2 homens. Número de elementos desse evento, 4. É só você contar, né? Cada um é um elemento. Na letra C, o evento J e o número de elementos desse evento J, sendo que J é a possibilidade de todos os filhos serem do mesmo sexo. Bom, do mesmo sexo ou são todos homens ou todas mulheres. Então, o evento J nós temos só 2 opções, certo? Número de elementos 2. No item D, o evento K e o número de K, sendo K a possibilidade do filho caçula ser do sexo feminino. Então, o que vocês têm que olhar? Pegar lá no meu espaço amostral todos que terminaram com F. Então, o caçula é o último filho, todos que terminaram com F. E aí, a gente pegou de lá, ficou essas opções aqui, olha. Observem que todos finalizam com mulher. Número de elementos, 4. Agora, nós vamos para o número 4 do PET. Vamos lá. Uma indústria fez uma pesquisa de mercado e os seus dirigentes tiveram que escolher 2 entre as cidades de São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Porto Alegre para a instalação da empresa. O espaço amostral que representa os possíveis resultados dessa escolha é... O que vocês têm que fazer? Juntar todas as possibilidades e analisar, que foi uma questão de múltipla escolha, qual delas é a correta. Então, vamos lá. Olhando cada item, a gente já vê que aqui está faltando, né? Ó, porque Belo Horizonte ele tem que juntar com Rio, São Paulo e Porto Alegre. Aqui só está com Rio e Porto Alegre. Ainda faltou o BH com São Paulo, ainda faltou mais algumas coisas. Então, vamos lá. Ele começou Rio e São Paulo. É uma. BH com Rio. Opa, BH com Rio de novo? Então, esse espaço amostral a gente já vê que está errado. Então, vamos lá. BH com São Paulo é uma. BH com Porto Alegre é outra. Cadê o BH com o Rio? Já não tem. Então, a gente vê que a alternativa certa é a última. Olha, BH tanto com São Paulo, com Rio, com Porto Alegre. Tá bom, agora nós vamos para São Paulo e Rio, São Paulo e Porto Alegre, e por último Rio e Porto Alegre. Então, isso aí vai muito daquelas aulas para trás que a gente já tinha visto, né, gente? Não vou me estender demais nisso aqui, não. Então, vamos lá. Vamos para o item 5. Uma caixa contém 10 bolas iguais, numeradas de 1 a 10, e uma pessoa retira uma bola dessa caixa. O espaço amostral desse evento aleatório é dado por... Gente, se a caixa tem bolas numeradas de 1 a 10, todas as bolinhas é o espaço amostral. Então, o espaço amostral, 1, 2, 3, 4, todas essas bolinhas até o 10, correto? Item D. Essa foi bem tranquila, né? Questão de número 6. João está fazendo um experimento com as bolas de um jogo de sinuca. Esse jogo apresenta 7 bolas de cores distintas, numeradas de 1 a 7, e mais uma bola branca, sem número.
Entre esses experimentos realizados por João, qual é o único em que as variáveis envolvidas têm um caráter aleatório? Então, vamos ver. Determinar a massa de todas as bolas juntas? Vamos pensar. Se eu pegasse uma balança e determinasse a massa de todas essas bolinhas juntas, e depois eu tentasse fazer esse mesmo experimento novamente, ia dar uma coisa diferente? Ia ser aleatório? Não, isso é chamado de evento determinístico. Por quê? Porque eu sei quanto vai dar todas as vezes que eu fizer esse cálculo, que eu olhar quanto pesa todas as bolinhas juntas, certo? Então, ele não é aleatório, ele é determinístico. Olha, escolher duas bolas que possuem os números 1 e 3, respectivamente. Bom, se eu já tenho a escolha, né, dos números 1 e 3, então quer dizer que essa questão não é aleatória. Eu já sei quais são as bolas que eu vou escolher, certo? Guardar todas as bolas em uma caixa e sem olhar retirar a bola branca. Aí é aleatório, porque se eu tô sem olhar, eu posso retirar qualquer bola da caixa. E eu retirar a bola branca sem olhar, isso vai ser um evento aleatório. Então, essa questão aqui já é a C, né? Vamos ver a outra. Verificar se a bola preta é a que tem, faltou aqui, né? É a que tem o número 7. Eu vou fazer a verificação. E aí eu verifiquei se é o 7 ou não. Então, isso não é aleatório. Depois que eu verificar, eu posso verificar de novo e não vai ser aleatório. Por que a letra C é? Porque eu posso retirar, sem olhar, eu retiro uma vez, né? Eu coloco a bolinha lá de novo e vou tentar de novo e cada hora pode sair um resultado diferente. Então, isso é aleatório, ok? Letra... Opa, saiu errado aqui. Letra C. A minha cruzinha ficou no lugar errado, hein, gente? O item certo é a letra C. Vamos para o 7. Um restaurante fez a seguinte promoção. Cada cliente joga um dado comum numerado de 1 a 6. Se o resultado do dado somado à idade do cliente e ao número de letras do primeiro nome, idade, primeiro nome e o dado, certo? Bom, se for um número primo essa soma, ele recebe um prêmio. A dona Maricota tem 82 anos e deseja participar da promoção. Reconhecendo o caráter aleatório das variáveis, é correto afirmar que... Bom, vamos ver o resultado da dona Maricota primeiro, antes da gente analisar as questões. Vamos lá, ela tem 82 anos, o primeiro nome dela é Maricota, certo? E ela vai ter que lançar um dado. Então, vamos analisar. Maricota tem 8 letras, certo? 8 mais a idade dela deu 90. Então, tá, eu já somei as letras do nome mais a idade. Agora, vamos ver as possibilidades do lançamento do dado. Como deu um número par, se eu somar com 2, 4 ou 6 que é par, vai continuar sendo par. E número par, com exceção do 2, não é primo, né? Porque o número par é exatamente na composição dele tem o número 2 lá, né? Ele é um número composto. Então, vamos pensar o seguinte, 2, 4 ou 6, se ela tirar, ela já perde. De uma vez, a gente sabe que ela não tem possibilidade de ganhar, que não é primo. Se ela tirar o número 1, vai dar 91. Mas 91, se a gente for olhar, o primeiro número que a gente consegue ver, já que ele divide, é o 7, né? Então, 91 também é composto. Se ele é divisível por 7, ele não é primo. Se ela tirar o 3... vai dar 93, tinha dado 90 com mais 3, 93. Mas 93 a gente já vê que é divisível por 3, né? Porque 9 mais 3 dá 12. Então, a gente soma, lembrando o critério de divisibilidade por 3, a gente soma os algarismos do número, por isso que eu fiz 9 mais 3, deu 12. Como 12 é divisível por 3, então 93 é. Então, a gente já sabe também que se ela tirar 3, ela não vai ganhar, não vai dar um número primo. Se ela tirar o 5, vai dar 95. Tá, mas todo número terminado em 5 divide por 5. Então, também a gente vê que ela não vai ganhar. Então, não adianta ela tirar nenhum, nem o 2, nem o 3, nem o 4, nem o 5 e nem o 6. Ou seja, a dona Maricota não vai ganhar essa promoção. Isso já é uma certeza, certo? Então, vamos analisar as respostas. A idade da dona Maricota é aleatória? Não, né? Toda vez que eu perguntar para ela quantos anos lá dentro desse restaurante, ela vai continuar com 82 anos. Durante a promoção, a idade dela não é aleatória e ela não vai mudar a idade dela.
O número de letras do primeiro nome da dona Maricota é aleatório? Também não, vai continuar tendo 8 letras. Toda vez que eu contar quantas letras que o nome dela tem, eu vou chegar na mesma resposta, determinístico. O resultado da promoção para a dona Maricota é aleatório? A gente viu que não é aleatório, porque a gente já tem uma certeza, já é determinístico. Qualquer valor que ela tirar nesse dado já está determinado, ela não vai ganhar essa promoção. O resultado do dado da dona Maricota é aleatório? Ah, o resultado do dado é, porque aí ela vai jogar e pode sair qualquer número entre 1 até 6, ok? Então, a resposta é letra D. Vamos para, acho que a última questão é essa, hein? Observe as 3 variáveis a seguir. Nota que uma pessoa tirou na prova de matemática, o primeiro filho de um casal ser do sexo masculino, e extrair uma bola vermelha de uma urna que contém bolas vermelhas e brancas. Bom, vamos ver. Ele está perguntando se são variáveis aleatórias. Vamos olhar aqui. A nota que a pessoa tirou numa prova de matemática é aleatória? Não, não é aleatório. Toda vez que eu olhar, ela recebeu uma nota, né? Ela fez a prova e recebeu a nota. Toda vez que eu olhar a prova dela e que eu pegar a prova daquele aluno, a nota vai continuar lá. É a mesma, está determinado já, né? O primeiro filho de um casal ser do sexo masculino, aí já não é aleatório mais, já não é determinístico mais, porque a gente viu que um casal pode ter um filho homem ou mulher, então isso aqui já é um caráter aleatório. Extrair uma bola vermelha de uma urna que contém bolas brancas e vermelhas também é aleatório, porque se eu vou extrair uma bola, pode ser que eu pegue uma bola branca ou vermelha. Então, eu falar que eu vou extrair... Bom, são variáveis aleatórias apenas a 2 e a 3, ok? Letra C. Pessoal, era isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tiver, se não tiver ainda entendido alguma questão, continua à disposição, podem entrar em contato comigo, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.